Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui é Ilane Leite para mais uma aula com a área do conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, com componente curricular em artes, tá? Hoje a gente vai falar exclusivamente de arte em Roma. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o que foi a arte em Roma e todas as suas características. Um forte abraço para todos os nossos alunos e vamos lá! Bom, como de costume, nas nossas aulas, a gente sempre fala sobre os objetivos, do Enem em relação àquele determinado assunto que a gente vai estar trabalhando. Então agora a gente vai ver 5 objetivos que o Enem quer sobre arte em Roma. Então vamos lá. Primeiro, conhecer as criações artísticas dos romanos. Segunda, perceber a influência dos etruscos e dos gregos na formação romana. Terceira, entender como os romanos transformaram sua arquitetura na estruturação de aquedutos, teatros e anfiteatros. Quarta, compreender a evolução da pintura. E quinta, identificar as concepções da escultura romana com influências da cultura grega. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, a arte romana, gente, ela foi um dos principais alicerces do que foi o poder político, social e econômico dessa sociedade. Roma foi um dos principais centros culturais. Os romanos, eles construíram inúmeras obras públicas, como estradas, arquedutos, pontes interligando cidades, que caracterizavam uma arquitetura muito expressiva, de um estado com notável poder político e econômico. A arte romana, ela se desenvolveu de várias modalidades, tá? Como eu tinha acabado de falar para vocês, pintura, escultura, arquitetura. Mas foi na arquitetura, foi nas edificações grandiosas que os romanos mais se aperfeiçoaram, tá? Quando falar para vocês de arte romana, lembrem-se que os romanos, eles não eram como os gregos, voltados para um ideal de beleza, para um ideal estético. Eles estavam voltados a um caráter muito mais prático. Era uma sociedade, pelas influências etruscas, uma sociedade voltada para a praticidade. Então, 3 características importantes que os romanos irão apresentar nas suas produções artísticas, sociais, econômicas é a utilidade, a funcionalidade e a praticidade. Tá? Isso vai se refletir em todas as esferas da sociedade romana. A arte romana, ela se destaca num período bem específico, que foi do século 8 a.C. ao século 4 depois de Cristo. Então percebam que houve um tempo cronológico aí que pôde realmente desenvolver todo o contexto político, social e econômico de Roma. A arte romana sofreu, como eu tinha dito para vocês, 2 fortes influências. A etrusca popular, voltada para uma realidade vivida, e a da greco-helenística, orientada pela expressão de um ideal de beleza. E aí tu me pergunta, mas quem foi os etruscos? Que papel os etruscos desenvolveram que teve uma influência muito forte dentro de Roma? Bom, pessoal, os etruscos eram um povo mercador e muito hábil na arquitetura e nas artes, além de ter servido de base para a criação da sociedade romana. Os etruscos, eles povoaram a Península Itálica a partir do século 9 a.C., portanto, antes mesmo de Roma. Eram povos mais avançados que os demais, com uma cultura muito própria, muito particular, que se destacava, Se destacava muito com artesanato, com escultura, mas principalmente pela praticidade. Eles gostavam de construir buscando sempre a funcionalidade daquela arquitetura. Então, os etruscos, eles também tinham um conhecimento assim imensurável sobre a engenharia e dominavam muito bem em cálculos matemáticos. Então, por conta disso, eles queriam trabalhar muito essa arquitetura com essa utilidade e com essa funcionalidade.
Vocês estão vendo aí, né, a estátua equestre em bronze de Marco Aurélio, do século II depois de Cristo, tá? Essa estátua, rapidinho falando para vocês, tá? É uma estátua equestre de bronze, tem em média 4,24 metros de altura. Embora o imperador esteja montado, ela apresenta muita similaridade com a tradição, né, da beleza artística grega, mas como os romanos eles eram por temperamento diferentes dos gregos, eles optaram em trabalhar a escultura um gesto muito mais simplificador, apesar de demonstrar, né, olha, a gente olha o imperador, ele está representado em grandes dimensões e está gesticulando com a mão. Nesse caso, essa gesticulação ou pode significar clemência ou pode realmente abençoar a sociedade, tá? Então, é uma estátua que vai se tornar muito comum a partir de agora, porque ela representa exatamente o que foi essa junção da arte etrusca, né, que era uma arte muito mais popular, voltada para a expressão da realidade, com a arte grega, orientada por essa expressão de beleza. Na arquitetura romana, é bem interessante quando a gente estiver falando da arquitetura, tá, pessoal? Por quê? Porque a arquitetura romana ela desenvolveu um estilo muito próprio. Foi a primeira sociedade que começa a aprimorar as suas técnicas para um melhor desenvolvimento e manutenção dessa arquitetura. Então, a arquitetura romana foi muito importante, né? Porque privilegiavam as obras utilitárias e alcançaram grande eficiência na construção, principalmente de arquedutos, banhos públicos, termas, pontes, mas tudo isso por conta de quê? De um recurso que foi dado pelos etruscos para a gente, que foi o uso do arco e da abóbada. Esse recurso do arco e da abóbada vai ajudar muito, principalmente no aproveitamento dos espaços internos e externos, tá? Então, uma das características que a gente vai perceber na arquitetura romana será utilidade e busca do realismo, quanto mais próximo da realidade, melhor. Ideal de grandiosidade, de eternidade, de durabilidade. Positivismo, né? A positividade, porque eles queriam construir apenas estruturas arquitetônicas que pudessem trazer benefícios, né, no coletivo. Predomínio da personalidade sobre o ideal do belo, ou seja, a funcionalidade do edifício. E construções urbanas originais, né, como, só dar um exemplo para vocês, termas, anfiteatros, teatros, né? Eu estou mostrando aqui para vocês 3 imagens importantíssimas, que foi o próprio Coliseu, né? Foi uma das maiores edificações, né, que os romanos eles criaram, e o Coliseu ele foi o maior símbolo do Império Romano, tá? Falando rapidinho para vocês, o Coliseu era um enorme anfiteatro reservado para combate entre gladiadores ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens, né? Por incrível que pareça, ele era muito confortável. A sua construção ela foi iniciada em 72 depois de Cristo por ordem do imperador Flávio Vespasiano, que decidiu erguê-lo no local de um antigo palácio de Nero, né, o seu antecessor. As obras levaram 8 anos para serem concluídas, e quando tudo ficou pronto, Roma já era governada pelo filho de Vespasiano, Tito, né? Então, para homenagear o pai, Tito batizou a construção de Anfiteatro Flaviano. Alguns historiadores especulam que o nome Coliseu só apareceu centenas de anos depois, né? Talvez no século XI, e teria surgido inspirado no Colosso de Nero, que era uma estátua enorme de bronze de 35 metros de altura que ficava do lado do anfiteatro. Interessante que os primeiros combates, né, disputados para comemorar a conclusão do Coliseu durante cerca de 100 dias,
estima-se que nesse período centenas, pessoal, presta atenção, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais ferozes foram mortos dentro dessa arena. Uma arena com um tamanho de 85 por 53 metros. Os jogos levavam o público ao delírio. As suas arquibancadas, construídas a partir de 3 metros do solo, acomodavam mais de 50.000 pessoas. E imagina só que quando os gladiadores chegavam, eles saudavam o imperador. E olha o que eles diziam: salve César, aqueles que vão morrer te saúdam. Imaginem só, uma edificação, um anfiteatro, né, que funcionou como o principal palco de lutas da cidade até o ano 404, quando o imperador Flávio Honório proibiu definitivamente os combates entre gladiadores. Então, o que é interessante, é muito interessante a história do Coliseu. Aí embaixo, né, da imagem do Coliseu, aí a gente vê os arquedutos. A gente pode observar que na estrutura dos arquedutos a gente percebe o uso do arco e da abóbada, aumentando os espaços de uma coluna para outra. E na terceira imagem a gente está vendo um templo romano, completamente diferente na sua estrutura física do templo grego. Então, em relação às construções arquitetônicas, a gente vai ver os arquedutos, os sistemas de esgoto, o Arco do Triunfo, as termas, os templos, o circo romano, onde aconteciam, né, as corridas, né, de cavalos, né, as corridas tentar lembrar agora para vocês o nome. Quadrigas, né? Isso, quadrigas, né? Bigas e quadrigas. O teatro, o anfiteatro e as basílicas, tá? Na pintura romana, né? A história da pintura romana pode ser traçada pelas paredes da cidade de Pompeia, que foi enterrada pelas cinzas do Monte Vesúvio em 79 d.C., e a erupção também soterrou a cidade de Herculano, mas em Pompeia as cinzas vulcânicas ajudaram a preservar as cores das pinturas nas paredes das casas, chamados de ar fresco. Uma técnica complicada, uma técnica difícil, porque a pintura ela deveria ser feita, né, com gesso fresco. Depois eu explico lá para frente nas nossas aulas essa técnica para vocês. Mas o modo de vida da sociedade romana, as personalidades religiosas e mitológicas e a natureza foram muito representadas. E era interessante que os romanos eles não tinham muito contato com essa diferença do figurativo e do abstrato, mas eles conseguiram colocar nos seus 4 estilos de pintura essas características, tá? Nos afrescos, pinturas nos muros, nas cidades, nas ornamentações dos palácios, nas decorações das residências e nos mosaicos, os pintores romanos utilizavam-se da técnica em relevo, seja ela de alto ou baixo relevo, que trazia uma sensação de profundidade e perspectiva para a pintura. Isso era uma novidade? Era, porque até então não se sabia trabalhar esse processo técnico dessas duas técnicas, tá? Tanto de profundidade e de perspectiva. Os pintores romanos eles usavam 4 estilos, tá? Vamos falar de cada um deles. No primeiro estilo, resumidamente, tá? O primeiro estilo de Pompeia é denominado de incrustação e teria sido originado de leigos, né? Artistas helênicos até o século III a.C. em Alexandria. E ele é caracterizado por paredes coloridas a imitar retalhos em mármore. Então, as técnicas em gesso pintado trazem essa similaridade com placas de mármores, que é essa primeira imagem que eu trago aqui em cima para vocês. O segundo estilo são pinturas em grandes murais com paisagens de animais e pessoas. O segundo estilo
também apareceu em Pompeia e é classificado como estilo arquitetônico e começou a ser usado em 80 a.C., permanecendo até o fim do século. Esse estilo é uma mistura do primeiro período, mas com blocos de mármore e falso ao longo da base às paredes, tá, pessoal? O terceiro estilo, tá? Também chamado de estilo enfeitado, ele valorizava os detalhes e representação muito próximas da realidade. Ele surgiu no início do século I d.C. e ficou popular até 50 d.C. Nesse estilo, as superfícies exibem planos monocromáticos e há uma riqueza de detalhes imensa. E no quarto estilo, que a gente também vai chamar ele de estilo intricado, como foi batizado por Mal, né? Foi muito usado no século I d.C. até a destruição de Pompeia, e esse é considerado uma união dos três estilos. Então, no quarto estilo, os pintores imitavam um cenário teatral com uma pintura ao centro de um painel de fundo vermelho. São usados blocos de mármores na base das paredes, assim como no primeiro estilo, né? As cenas arquitetônicas naturalistas, como no segundo estilo, grandes superfícies planas com detalhes arquitetônicos no terceiro estilo. Então, a gente vê o quarto estilo sendo a junção do primeiro, do segundo e do terceiro, né? Mas trazendo essa imitação de um cenário teatral com uma pintura no centro de um painel, dando essa impressão de janelas abertas. A escultura romana foi uma manifestação artística extremamente significativa, tá, pessoal, para a civilização da Roma Antiga. Pode-se dizer que constitui a mistura da perfeição clássica com característica do realismo e estilos do Oriente. A gente tem essa herança cultural oriental, né, que foram traduzidas em peças de pedra e bronze de inigualável beleza. Assim como ocorreu na pintura, os romanos também sofreram influências, né, da cultura grega, mas eles evoluíram para um estilo muito próprio quando passaram a dominar o mundo. Então, ao entrar em contato com os gregos, os escultores romanos, eles sofreram uma forte influência das concepções helenísticas, né? Essas influências culturais gregas, mas procuraram uma identidade própria. E com isso, eles conseguiram organizar a sua escultura com as seguintes características. Adquiriram um interesse muito forte em representar traços característicos do retratado. Na Grécia, você não vai ver pessoas que fujam aquela organização simétrica. As pessoas são belas, as pessoas são bonitas, são agradáveis, são jovens. A idade, as rugas, né, ou características expressivas do rosto de uma pessoa começam a aparecer agora em Roma. As esculturas maciças de bronze são vistas, as estátuas dos imperadores, deuses e heróis, tá? Então, as esculturas que são produzidas por esse metal, geralmente, são de personalidade. Para a classe dominante, foi criado umas estátuas chamadas de estátuas aristocráticas, tá? Que tinham características um pouco mais clássicas, voltados ao processo helenístico da arte grega, e ao mesmo tempo idealista, porque eles queriam representar a pessoa com os traços característicos dela. E para as classes média e intermediária, eles criaram as esculturas chamadas esculturas provinciais, que eram mais comuns, tinham características mais naturais, mas traziam as expressões emocionais, coisa também que na Grécia Antiga as expressões emocionais não apareciam nas esculturas. O realismo é o trato principal dos escultores, com detalhe de cicatrizes, da pele envelhecida, flácida e demonstrando os relevos do tempo, como rugas. Então, volta de novo a intensificar que os romanos tinham um interesse muito forte de representar os traços característicos do retratado. Olhem o busto de Catão aí, né? O busto de Catão mostra as características do tempo ligadas ao rosto, né, desse imperador.
O imperador Caracalla, né? Prestem atenção aqui sobre o que foi Caracalla, né? Foi um imperador muito generoso, né? Muito temido também, mas a gente consegue perceber a diferença do rosto jovem de Caracalla e a expressão facial, emocional de Caracalla para o busto de Catão. Então, o realismo ele vai ser um dos traços característicos dos escultores romanos. Os imperadores são retratados em estátuas imponentes, né, geralmente maiores que o natural, e com uma postura de autoridade. Essa característica foi uma característica herdada desde o Egito Antigo, quando os faraós gostavam de ser representados de forma frontal. É claro que com o processo da evolução do período arcaico, clássico e helenístico, até a chegada do aprimoramento da escultura romana, a gente percebe que todo esse processo evolutivo, né, fez-se construir agora uma escultura muito, muito particular em relação aos romanos. Agora, depois que a gente viu pintura, escultura e arquitetura, vamos lá para a nossa questão, né? A nossa questãozinha que a gente já está acostumado a fazer. Então, olha só para essa imagem. Augusto de Prima Porta, né? Como eu falo para os meus alunos, observem todas as informações que a questão traz para você, tá? Então, a gente já percebeu que é uma imagem de uma escultura romana, né? Olha o imperador romano aí, muito bem vestido, né? Muito bem trabalhado, as suas vestimentas, a sua posição de poder. Augusto de Prima Porta, 19 a.C., né? Livro da Graça Proença, História da Arte. Então, o que a questão pede pra gente? Augusto de Prima Porta, esculpida por volta de 19 a.C., é uma típica escultura de Roma, da Roma Antiga. A diferença dessa escultura em relação às gregas do período clássico está: preparem-se para essas questões onde eles vão pedir essa relação de Grécia, Roma, Egito, Roma, Roma, Renascimento, Renascimento, Romantismo. Comecem a se preparar porque geralmente as questões do Enem elas trazem muito, né, essa relação do que foi um processo artístico, trabalhando o processo evolutivo até chegar aquele outro assunto, né, como o Renascimento até o academicismo, ou do academicismo até o expressionismo. Então vamos lá. Alternativas. A monocromia, né? Então ele pergunta: a diferença dessa escultura em relação às gregas do período clássico está. Alternativa A monocromia, indicando maior austeridade dos costumes romanos em comparação à dos gregos. B, na postura ereta e estática, demonstrando que as esculturas gregas retratavam o movimento dos corpos. C, no caráter político, já que as esculturas gregas priorizavam temas da mitologia religiosa. D, no uso da indumentária militar na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano. E no uso excepcional de grupos escultóricos, no qual somente a arte romana dominava essa técnica. Então, vamos lá. Vamos logo para a alternativa A, na monocromia, indicando maior austeridade dos costumes romanos em comparação à dos gregos, tá? Primeiro que esse processo da monocromia a gente não está vendo no conjunto escultórico, então tira logo a alternativa A. Tá? E esse processo de monocromia não era um costume dos romanos, tá? A gente está passando por um processo de evolução da arte grega para a arte romana. B, na postura ereta e estática, demonstrando que as esculturas gregas retratavam o movimento dos corpos. Se é movimento, é mobilidade, tá? E quando a gente olha para essa escultura, ela não tem uma postura ereta e estática, ela já tem uma sensação de movimento, então não pode ser a alternativa B. C, do caráter político, já que as esculturas gregas priorizavam temas da mitologia religiosa, a gente está vendo aí a obra do Augusto de Prima Porta, que foi um imperador. Então ele está voltado para a questão religiosa? Não, né? D, no uso da indumentária militar na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano.
O que vocês acham? Vamos guardar? E no uso excepcional de grupos escultóricos, do qual somente a arte romana dominava essa tendência. Ei, grupos escultóricos começam a aparecer no período helenístico da arte grega, tá? E não somente na arte romana. Então vamos para a resposta? Olha, para quem respondeu, alternativa D, no uso da indumentária militar, que é exatamente isso que nós estamos vendo na escultura, na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano, tá? De fato, o grego valorizava o corpo humano, os romanos valorizavam as ações humanas, né? Então, a alternativa correta, a alternativa D. Meus amores, deixo aqui para vocês um forte abraço, um grande beijo. Espero ter tirado todas as dúvidas em relação à pintura, escultura e arquitetura da arte romana. E boa prova!